E aí pessoal, tudo bem? Nós já falamos sobre redação no Enem com o professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre redação para o Fundamental 2 com a professora e coordenadora Adalene de Freitas. Eu sou o Rafael Albuquerque e você está assistindo Papo de Professor. Solta a vinheta. Antes de soltar a vinheta, lembre-se de que você pode se inscrever no nosso canal para ver os vídeos anteriores e ficar ligado para os próximos vídeos. Até! E aí, professora Adalene, tudo bem? Tudo bem, Rafael, e você? Tudo bem, obrigado. Obrigado também por estar aqui com a gente no Café Bandeira, falando com o Papo de Professor. Imagina, um prazer, o prazer é todo meu. Hoje nós vamos falar sobre redação focando o Fundamental 2. Né? Exatamente. E apesar do Enem já vir com essa pegada de dissertação, no Fundamental 2 a gente tem uma preocupação um pouco maior, né? De explicar os outros gêneros, né? Para que ele já tenha a noção do que fazer. Né? Qual a importância de se explicar os gêneros? Então, Rafael, ao contrário de que muitos ainda pensam, no Fundamental 2 é essencial conhecer os gêneros, os alunos devem conhecer os gêneros. Ainda mais porque eles têm todo um processo, todo um percurso para até chegar ao ensino médio, não é? Então, o ensino de gêneros, na realidade, no Fundamental 2, ele contribui para que os alunos conheçam as diferentes modalidades de discurso, diferentes autores. Vamos supor, por exemplo, que um aluno queira usar o texto para alguma finalidade. O texto nada mais é do que é uma situação sociocomunicativa. Você precisa saber para quem vai escrever, o que você vai escrever, qual a intenção, afinal de contas, você vai escrever um texto. Então, porque todo texto tem seu objetivo, né? Todo não texto escreve tem sem nada. Justamente, um texto dissertativo solicitado, exigido pelo Enem, nada mais é do que um desses momentos. Então, é um momento comunicativo, sociocomunicativo. Para essa finalidade aí, é exigido um texto dissertativo, mas o aluno precisa percorrer todo um percurso até chegar nesse ponto. Então, os gêneros devem ser ensinados no Fundamental 1 e 2. E as escolas já estão preparadas ensinando esse tipo de gênero, assim? Na verdade, em geral, as escolas já ensinam gêneros já há algum tempo. O aluno, quando ele entra para o Fundamental 1, lá pequenininho, os livros didáticos já trazem os gêneros. E os professores trabalham os gêneros adequados para cada faixa etária, dentro de cada especificidade. No Fundamental 2, isso acontece da mesma forma. Tanto é que muitos estudiosos defendem que o mesmo gênero pode ser trabalhado frequentemente. Você aproveita o que o gênero vai oferecer conforme aquilo que você precisa no momento certo. E hoje em dia ainda tem uma preocupação diferente, que é a questão das habilidades e competências, né? Então, algumas habilidades e competências, elas são justamente as que são cobradas no Enem, elas são trabalhadas durante todo o processo anterior. Os alunos precisam, quando chegar no Enem, e eles forem escrever, produzir um texto dissertativo, eles já devem conhecer outros gêneros e outros tipos. Não é porque ele vai chegar no Enem e vai ser cobrado dele um texto dissertativo que nós tenhamos que trabalhar esse texto frequentemente e insistentemente. Muito pelo contrário, eles devem ser familiarizados com todos os outros gêneros para aproveitar de cada um aquilo que ele oferece, como eu disse. Então acabou aquela história daquela redação Minhas Férias, né? Finalmente! Nunca mais. Eu mesma nunca pedi, para te falar a verdade. Não concordo, é uma coisa muito taxativa. O aluno redige apenas, né, com qual a intenção? E o aluno que não viajou, não teve férias, né? Essa é a crítica que eles fazem. Nossa. Eu não fiz nada nas férias, ou quando o que no texto? Nada. Então, Rafael, até para o ensino de gramática, nós aproveitamos os gêneros, porque cada um tem uma gramática inserida com mais ênfase. Então, você quer ensinar, por exemplo, adjuntos adverbiais, você procura um gênero que trabalhe bastante adjuntos adverbiais. Os advérbios são muito trabalhados nos gêneros, por exemplo, manual de instrução, né? Quando o aluno quer aprender as instruções de algum jogo, quando ele quer, por exemplo, aprender a fazer alguma peça que ele precisa usar materiais diferentes, ali vem claramente, pegue com cuidado, coloque em tal lugar. Com isso, você vai aprendendo tudo aquilo que a língua portuguesa
oferece, independente se é uma professora de produção de texto ou se é uma professora de gramática, uma vez que hoje a língua portuguesa ela é dada em frentes, não é? Existem professores de língua portuguesa que preferem dar literatura, a outra produção de texto, a outra gramática, interpretação, mas tudo é uma coisa só, é língua portuguesa. Você entrou agora num ponto que eu até queria conversar com você sobre, é justamente o uso, aliás, o estudo da gramática dentro da redação, né? Porque isso vem mudando com o tempo, né? O foco é outro. Vem mudando. Na verdade, a linguística textual, ela favoreceu isso, porque aquelas situações que você analisava a gramática em uma frase única, muitas vezes não tinha sentido em determinados momentos, analisar naquela frase única não tinha um sentido real. Mas se tivesse um contexto ali em volta, alguma situação para você poder entender melhor o que está querendo, o que está sendo dito ali, dava para você entender até por que o uso de alguma regra ou outra da gramática. Então, com o passar dos anos, isso ocorreu da década de 70 para cá no Brasil. Com o passar dos anos, foi sendo inserido nas escolas e no ensino de língua portuguesa a gramática dentro do texto. Você não só vai interpretar um texto pegando todos os recursos linguísticos que o autor usa para aprender a gramática, como também, principalmente, você deve aplicar aquilo na produção de texto. Quando o aluno entende, percebe que o uso da gramática é uma ferramenta essencial para escrever melhor, quando ele assimila isso, ele começa a usar todos os recursos que são oferecidos pela gramática, principalmente os conectores na produção dissertativa, por exemplo. As conjunções têm um peso infinito para a articulação das ideias, não é? Ele quer colocar ali um ponto de vista, ele vai articular isso com orações subordinadas, e os conectores são fundamentais. Quando ele percebe isso, Rafael, o texto melhora assim. Quando ele percebe que isso é uma ferramenta para que ele entenda melhor o texto, para que ele escreva melhor o texto, é melhor do que ele saber que aquilo lá não vai cair na prova, assim, o que é dígrafo, o que é isso. Claro que não. Mais importante, mais ainda importante do que a estrutura do texto, que isso são coisas separadas que você, ao juntar tudo, formam um texto. Mas você, muito mais importante do que aquela estrutura que ele vai aprendendo aos poucos, é o significado. Ele tem que entender para que eu estou escrevendo, para quem, o que eu quero dizer. Afinal de contas, quando alguém vai ler o texto, ele não está lá do lado para falar assim, aqui nesse ponto, quando eu usei, por exemplo, esse mas, é porque não, ele não vai estar presente. O leitor tem que saber exatamente o que tem que ser dito. O que o escritor disse. Uma pergunta eu queria fazer para você, que eu ouvi de uma coordenadora essa semana, justamente sobre o estudo da gramática, da língua portuguesa em si. Ela recebeu uma crítica do pai de um aluno, que veio falar que o ensino realmente não está igual ao dele, porque a gente não está mais explicando coisas lá que explicaram para ele que ele é um ótimo aluno de língua portuguesa, ou o filho dele não está sendo, mas tem alguma coisa errada na educação. Você já recebeu esse tipo de crítica? Inúmeras vezes já ouvi falar sobre isso, e olha só, eu dou aula também em preparatórios. Quem que são os meus alunos de preparatórios? Esses pais que dizem que aprenderam a gramática na época deles, mas hoje não conseguem responder questões de concursos, por exemplo, que é dentro do ensino de gramática de hoje. Ou seja, se aquela gramática que ele aprendeu, aquele aprendizado foi efetivo, porque hoje ele não lembra mais. Porque ele memorizou algumas regras, memorizou algumas coisas que não foram aplicadas no dia a dia. Para que me serve um conteúdo, uma regra gramatical, se eu não aplicá-la? E ele tem que lembrar também e achar bom que as aulas não são mais as mesmas que ele teve um dia, né? E apesar, Rafael, dessa cobrança ainda hoje insistente dos pais, referente a esse novo ensino, que não é tão novo assim, é novo para nós, né? Porque na época, eu também aprendi na época que esses pais que estão cobrando, aprenderam. A diferença é que eu continuei com meus estudos, né, da língua, e alguns pais pararam. Os alunos hoje, eles aprendem de uma forma que eles aplicam no dia a dia esse conhecimento. Então é muito mais eficaz, sem dúvida, nós veremos isso no futuro. Ou seja, o pai tem que lembrar que nós, professores, também nos formamos da maneira tradicional, nós sabemos que deu certo, mas que agora a gente tem um modo mais eficaz de fazer, né? E ele não sabe disso porque ele não é um estudioso como nós somos, é um estudioso da língua, no caso, um professor. Quando ele é professor, ele tem até uma tolerância um pouco maior, né? É verdade. E para alguns foi eficaz, para outros não. Será que não é um momento para pensar se realmente essa maneira de aprender, ela deve voltar? Eu creio que não. Se melhorou, não deve voltar, não é?
E nós temos que construir, formar alunos que sejam mais críticos. Os meus alunos de 8º ano, em geral os alunos de 8º ano, eles chegam com a maturidade agora, que nós chamamos de maturidade linguística, que mesmo aqueles que ainda escrevem fora dos padrões, né, da língua, dos padrões da norma culta, eles ainda gostam de criticar o que eles veem errado. Ou seja, está se iniciando ali um período, por isso que eu falo que tudo é a fase. Inicia ali um período em que ele começa a observar o que é que a língua oferece de um lado, que ele pode usar, e o que as pessoas não estão usando. Então eles se tornam assim, alunos de uma faixa etária muito críticos. Eles criticam demais o que eles veem errado, né? Principalmente a parte da ortografia. E ajudando o professor, agora esses que assistem ao nosso canal, alguma dica que você pode dar para um tema interessante para a redação? Como construir um tema interessante para a produção de texto? Isso é uma coisa fundamental, Rafael, saber que para o professor da produção de texto, antes de mais nada, ele tem que ser leitor. Antes de ser escritor, ele tem que ser leitor. E o aluno, para se empolgar com a escrita, porque o professor não pode chegar numa turma, entregar uma proposta de produção e falar assim, entregue no final da aula. Isso aí para mim é um castigo, uma tortura. Verdade. Já ouviu falar assim que primeiro tem que ter o encantamento? Eu acho que é isso que tem que ter primeiro, o encantamento. Você vai vender a proposta, antes de apresentar você vai vender a proposta. E a melhor proposta que eu costumo dizer é assim, vamos supor que eu queira que meu aluno redija um artigo de opinião, que é o que eu estou trabalhando. Nada mais eficaz do que eu trazer no mínimo 2 artigos de opiniões para serem trabalhados ali naquele momento. Um cujo autor se posicione a favor, outro que se posicione desfavoravelmente. Até para ele saber a questão de argumentação. Exatamente, né? Para dizer como é que foram as articulações daquele autor que se posicionou a favor diante daquele tema e do outro que se posicionou contra. Como que eu vou analisar isso? Então, antes de mais nada, leitura dos gêneros a serem trabalhados. E depois, em seguida, antes ainda da escrita, interpretação. Essas palavras, essa maneira que foi apresentada aqui, por que ele apresentou aqui? Tem algo implícito? O que está explícito e o que está implícito? O outro, quais as questões anteriores que justificam essa posição desse autor? Então, analisar os dados, porque para cada dissertação, artigo de opinião, eu tenho que convencer o meu leitor com dados sólidos. O que são dados sólidos? Reportagens lidas, apresentadas, opiniões de especialistas da área, estatística. Para eu conhecer essa reportagem, não é melhor que meu aluno vá à fonte? Melhor ainda do que ele ver ali a opinião do autor, apresentando uma reportagem, atestando que aquela opinião dele é certa, porque na reportagem também apresenta isso. Melhor ainda não seria o aluno conhecer e ler essa reportagem? Justifica por aí mais um motivo, porque ele tem que conhecer diferentes gêneros. Ele deve ler reportagens, além de artigo de opinião, textos científicos. Então, se ele vai atrás da fonte original, ele apreende melhor aquelas informações. Quando ele for escrever, Rafael, ele vai poder escrever com propriedade. É isso. Eu acho ainda que a gente tem que lembrar que a beleza de ser um professor de produção de texto é a de conseguir passear por todas as outras disciplinas, e acho que nem todas as disciplinas têm essa liberdade, né? Não existe nenhum... Eu falo isso de carteirinha porque eu sou professor de produção de texto também. Os alunos, quando eles escrevem um texto, eu acho que é uma aula mais interdisciplinar do que a produção de texto, porque ele precisa de trazer todos os conhecimentos para aquele texto. A dica para escolher um tema é assim, ter o bom senso, cuidado, isso eu sei que cada professor tem, de escolher um tema adequado para cada série. Um tema que seja de acordo com a faixa etária, um tema que seja interessante, porque o aluno hoje, 6º ano, por exemplo, gostaria de saber, se informar sobre sistema de cotas, entendeu? Então, cabe o bom senso. A dica é, escolha, principalmente na primeira produção, na primeira apresentação, um tema que interessa aos alunos. Depois você escolhe o tema que é importante para eles. E uma coisa interessante é que não é o foco se ele é a favor ou não de cotas. O foco é realmente se ele consegue argumentar e mostrar o ponto de vista dele e até convencer de que a ideia dele é a certa. Exatamente, principalmente porque nós já temos na história dados relatados de que em alguns vestibulares foi pedido o ponto de vista. Hoje isso não acontece mais, até então, mas já ocorreu fatos assim de que a determinada universidade pediu no vestibular um posicionamento único. Então, para o aluno
independente de qual era a opinião dele, ele teria que saber argumentar dentro daquela posição que estava sendo solicitada. E isso é que é importante, porque na verdade ninguém quer saber nossa opinião, Rafael, quer saber se nós somos bons para argumentar. E para saber se posicionar favoravelmente ou desfavoravelmente em algum tema, eu tenho que, antes de qualquer coisa, conhecer o assunto. Então, ler, ler e ler. Então, acho que a mesma dica que você dá para os professores é a dica que a gente pode dar para os alunos também, né? Porque aí ele fica informado e escreve tranquilamente. Dalene, muito obrigado por participar do Papo Professor. A gente pode estender, fazer outros programas também, né? Certo, ótimo, estou às ordens, é um prazer. Parabéns pela página do Facebook, não é? Ótima iniciativa, ótima iniciativa, e se precisar estou às ordens. Muito obrigado, até mais. Até mais, Rafael.